dia, igreja linda e abençoada. Que a graça e a paz do nosso Senhor possa superabundar nos vossos corações, amém? Você é convidado a tomar o seu assento. Que alegria poder ver que você está entendendo a importância de estarmos juntos, unidos. Que visão maravilhosa. Às vezes nós temos visões que estão relacionadas àquilo que Deus está nos mostrando numa esfera, em um âmbito espiritual, bem como nós podemos ser visionários, que é aquilo que nós enxergamos ou acreditamos e trabalhamos para que isso aconteça, mas nós temos visões no ato de ver, contemplar, e o que nós contemplamos aqui hoje já são indícios, evidências do que Deus está fazendo com base de uma promessa lá atrás. Nós víamos uma igreja assim, e nós estamos hoje contemplando isso. Maravilhoso poder estar aqui com vocês e, claro, desfrutar desse momento de comunhão com a igreja, com o Espírito Santo, com a palavra. Como é bom poder estar aqui. A palavra pastoral nessa manhã, ela tem a ver com virtudes. E eu não sei se você já parou para pensar um pouco sobre isso. Mas o que são virtudes? Ou quais são as características que você possui, que são boas, que são agradáveis, que são notórias, que são perceptivas entre as pessoas que se relacionam com você? Porque virtudes não são apenas características, mas são características boas, notórias. Porque nós temos outras características que não tem nada a ver com virtude. E quando nós nos colocamos a pensar sobre isso, virtude tem origem na Grécia com a palavra areté, que também pode ser traduzida como excelência. Uma pessoa virtuosa, ela é contemplada como Daniel, que tinha um espírito excelente, como Salomão, que os reinos, os inimigos o admiravam por causa da excelência nos seus palácios, na sua vida, em tudo o que fazia. Se nós pararmos para observar, ela foi traduzida para o latim como virtus, que vai dar origem à nossa língua portuguesa como virtude. A sua raiz, ela vai salientar muitas coisas, mas nas culturas orientais, no século 20, e aí nós estamos falando de um período antes de Cristo e não no século 20, que o nosso calendário vai denotar ou marcar como depois de Cristo. Ela já era observada, ela já era cultivada, e ela tinha algo a ver com oferecer vida. Ter virtude era ter vida em si para oferecer ao outro. Ter virtude é possuir sementes boas que poderiam proporcionar frutos que o contato com esses não ia provocar ruína, tragédia, morte, mas vida. De acordo com Aristóteles, as virtudes se aperfeiçoam com o hábito. Sócrates propõe que tudo é conhecimento, inclusive a justiça, a temperança e a coragem, o que tende a demonstrar que certamente é possível ensinar virtude. Já o apóstolo Paulo concorda em parte com o que eles dizem, mas ele aponta a virtude como sendo algo que é concedido por Deus através do seu Espírito Santo aos que creem. Uau! Isso é muito, mas é muito poderoso. Quando o apóstolo Paulo escreve aos Romanos, no capítulo 15, no verso 13 ao 16, ele vai dizer assim: ora, o Deus de esperança vos encha de todo gozo
e paz em crença, para que abundeis em esperança pela virtude do Espírito Santo. Eu próprio, meus irmãos, certo estou a respeito de vós, sei que vós mesmos estáis cheios de bondade, cheios de todo conhecimento, podendo admoestar-vos uns aos outros. Mas, irmãos, em parte eu vos escrevi mais ousadamente, tendo como objetivo de vos trazer outra vez isto à memória, pela graça que por Deus me foi dado, que seja ministro de Jesus Cristo para os gentios, ministrando o Evangelho de Deus, para que seja agradável a oferta dos gentios, santificada pelo Espírito Santo. O apóstolo Paulo, ele vai trazer e dar ênfase a algumas virtudes, e estas são concedidas pelo Espírito Santo, e vai fazer uma separação acerca da nossa conduta enquanto homens naturais, que faz parte da nossa essência, bem como homens espirituais, que também faz parte da nossa essência. Entender isso é importante, porque ao observarmos a tricotomia, entendemos que temos um corpo, entendemos que temos uma alma e entendemos que temos um espírito. Somos um espírito, temos uma alma e habitamos em um corpo. O que isso vai trazer para nós como base na nossa conduta, no desenvolvimento e no desempenho das nossas virtudes? É que uma vez que a nossa estrutura corpórea, ela vai ser utilizada para nos comunicarmos, para nos desenvolvermos, para avançarmos, para operarmos da maneira pela qual Deus nos criou, dentro do cerne da nossa estrutura. Na nossa alma estão todas as nossas emoções, a forma em que nós expressamos os nossos desejos, as nossas vontades próprias, bem como o Espírito que nos foi dado por Deus, para que possamos nos conectar por Ele. Não teríamos como nos conectar com Deus, não fora por meio do Espírito, o Espírito próprio do homem que Deus nos concedeu. Em contrapartida, essa conexão, ela vai estabelecer um relacionamento de intimidade. E enquanto que com a nossa alma nós nos relacionamos e nos desenvolvemos com pessoas que não têm a parte do Espírito desenvolvida, vamos nos tornar cada vez mais carnais. Cada vez mais vamos nos relacionar com as coisas dessa vida, com o prazer desse mundo e com isso que é passageiro e finito. Em contrapartida, quando nos relacionamos com pessoas que estão cheias do Espírito Santo, e isso foi dado através da busca de um relacionamento íntimo com o Senhor, nós também vamos ter um despertamento para essa verdade, que o Espírito Santo de Deus que habita no outro também pode habitar em nós, e que ele não deve ser algo tão distante, mas tão próximo, que nós não percebemos, porque ele já ultrapassou o limite e o campo da visão. Quando ele passa para dentro. Isso é muito poderoso. Quando nós olhamos acerca dessas virtudes, nós podemos entender que se faz necessário observar a palavra para desenvolvermos. E eu quero me atentar a uma específica nessa manhã, porque são muitas. Mas pensando sobre essa verdade, o apóstolo Paulo, ele vai trazer uma conotação das coisas que são naturais, das coisas que são humanas, das coisas que são pessoais, e vai nos levar para a esfera espiritual, para que, tendo esse entendimento, nós possamos buscar aquilo que nos apraz, aquilo que nós entendemos que é o melhor para nós, porque é assim que nós, na nossa humanidade egoísta, pensamos. Tendo em vista nos voltarmos para o propósito pelo qual nós fomos criados, nós vamos abdicar, abrir mão dos nossos interesses, daquilo que nós queremos, para agora nos apropriarmos daquilo que nos fora concedido por Deus, e isso é poderoso. É isso que faz com que esse ser humano, cheio de falhas, de erros, e que tenha se desenvolvido num universo, num ambiente onde muitas outras pessoas estão também com a sua natureza decaída, pecaminosa, possa experimentar a esfera de um mundo espiritual que nos transiciona de uma realidade física para uma realidade espiritual e que vai trazer a existência da presença de Deus. Isso é o desenvolvimento de virtudes que o Espírito Santo de Deus nos dá. Quais são as características da nossa humanidade? Gálatas capítulo 5, versículo 19.
Porque as obras da carne são manifestas, quais são? Adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, emulações, ira, peleja, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonaria e coisas semelhantes a essa, acerca das quais eu vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Primeiro ponto que nós precisamos entender é que virtude não tem nada a ver com características. Virtudes são características boas. São características que levam o indivíduo para um bem maior. Porque tudo o que eu falei aqui são características também, mas essas não são virtudes, essas são obras da carne. Quando Aristóteles, quando Sócrates começam a contrapor sobre a realidade da virtude, eles são muito assertivos, sabe, na riqueza do saber e da palavra, da sabedoria humana que Deus nos concedera. Quando o apóstolo Paulo começa a trazer a narrativa das virtudes e por que nós devemos buscá-la, ele vai nos dizer o seguinte: olha, a verdadeira virtude é aquela que é concedida pelo Espírito, porque Deus, quando criou o homem na essência da sua bondade, porque Deus é bom, Deus é amor, Deus essa é parte da essência dele, é uma característica inata, ninguém tira ou coloca isso, Deus é amor. Ele vai dizer que quando nós vamos desenvolver virtudes, nós devemos voltar para o propósito da nossa criação, porque é esse que nos criou e que deixou dispensado a todos nós as características que são específicas e oriundas de um homem que vai deixar de ser natural para se tornar espiritual. Eu sei que parece ser muito confuso trabalhar nesse paralelo, mas eu e você precisamos ser estimulados sempre a buscar a espiritualidade, porque esse corpo físico vai perecer, e nós temos, para receber esse corpo glorificado, o que está dentro de nós precisa ser transformado, ainda que não seja visto, ainda que não seja percebido. Existe um espírito aqui dentro que almeja, que deseja habitar na eternidade com o nosso Senhor, e existe um espírito dentro de você com essa mesma característica. E aí o apóstolo Paulo vai falar assim: mas o fruto do Espírito é amor, é gozo, paz, longanimidade, é a palavra, é a virtude que nós vamos ressaltar aqui, para que eu possa brevemente fortalecer isso na sua fé. Longanimidade tem a ver com paciência, e é sobre isso que nós vamos falar. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificam a sua carne, as suas paixões, as suas concupiscências. Preste atenção, que ele faz uma divisão muito clara. Características de um homem carnal e características de um homem que possui as virtudes do Espírito Santo. E aí, quando ele traz as duas características, ele vai fazer agora uma incisão para que fique muito claro. A palavra de Deus é poderosa para penetrar no mais profundo do nosso ser. Ela faz separação de juntas e medulas. É mais cortante do que faca de dois gumes. O apóstolo Paulo fala assim: ei, homem natural, ei, homem espiritual, deixa eu passar uma faca no meio e jogar do lado o que são virtudes do Espírito e deixar do outro o que são características de um homem, de um ser humano, de uma pessoa natural. Ele vai dizer assim: carne, lembra-se disso, essa tríplice, quando nós pensamos sobre essa tricotomia, você é um espírito, tem uma alma e habita num corpo. Na alma vai estar o centro de coisas boas, mas principalmente dos nossos desejos e que é a forma de nós expressarmos nossos sentimentos e emoções. E é aqui que opera a natureza carnal. E é sobre essa mesma natureza que o Espírito Santo de Deus deve se sobrepor para trazer as características espirituais no cerne do ser humano. Não quer dizer que quando o Espírito Santo habita dentro de mim, eu não tenho mais emoção, eu não tenho mais desejo, eu não tenho mais prazer, eu não tenho mais vontade própria. Eu possuo isso, mas eu as condiciono à orientação, a essa experiência única e exclusiva que existe de viver na vida nessa terra como uma pessoa que possui o Espírito de Deus. E Ele vai operar, Ele vai governar sobre nós. É Ele que vai te parar
É Ele que, por meio dessas virtudes do Espírito, vai te dizer quando você deve amar, quando você deve ser paciente, quando você deve ser pacífico. É nesse aspecto. Ele fala assim, olha, se vivemos pelo Espírito, andemos também no Espírito. Ele já fez a distinção. E não sejamos cobiçosos de vanglória, irritando-nos uns aos outros, invejando uns aos outros. E ele já falou, mas não volte para essa essência. E quando nós olhamos para tudo isso, o apóstolo Paulo, ele vai trazer a paciência como um dos frutos do Espírito. E em outras palavras, ele vai deixar para nós bem claro que a paciência é um subproduto da obra que Deus está revelando em nós. Ela não é o todo, mas ela pertence a essa obra que está sendo aperfeiçoada. É como se nós pegássemos, pensa numa pessoa com a mentalidade criativa, um designer, que ele vai projetar, de repente, a estrutura de um veículo, ele vai mostrar para você o exterior. Hoje nós olhamos, os veículos cada vez mudam, ficam cada vez com formas mais arredondadas, os faróis cada vez mais afinados, e a gente começa a observar que é uma tendência, e essa tendência, ela tem a ver com o exterior. Em contrapartida, você não vai se apropriar de algo apenas pelo que você está vendo por fora. A grande diferença é que quando você vai adquirir um veículo, você chega numa concessionária, você chega ao vendedor e você consegue abrir a porta e adentrar e começar a questionar sobre o que tem ali. E pode ser que você fique vislumbrado apenas com o que você viu no exterior e o que está ali no cockpit. Mas entenda, se você for apenas até esse nível, você também está fadado a cometer erros. Porque além disso tem um coração pulsante, tem um motor lá dentro que vai mostrar o desempenho, que vai mostrar a característica, como é que ele desenvolve. Ei, traga isso para a realidade da sua vida. As pessoas vão ver você, o seu perfil, a sua imagem. Mas sabe quando é que elas vão entrar na sua vida? É através dos relacionamentos. É através dos relacionamentos que você abre a porta da sua alma. E aí você tem que ter muito cuidado, porque você não é um produto à venda, porque você já foi comprado por um alto preço. Mas você tem autonomia na sua vida para permitir que as pessoas venham e vão. Você tem autonomia para escolher com quem você vai andar e quem vai andar com você. E isso, entenda, não é fazer acepção, mas é fazer as escolhas certas, sendo guiado pelo Espírito Santo de Deus. Pastor, e quando eu fizer a escolha de repente deixar de lado alguém que não está alinhado com os meus valores, eu não estou fazendo acepção? Não, porque ela vai contemplar o seu exterior, ela vai contemplar o seu interior a partir do momento em que você demonstrar o seu desempenho de vida, que é condizente com a palavra, e ela vai ser alcançada e atraída pelo amor de Cristo que habita em vós. A gente não deixa ninguém para trás, mas nós precisamos fazer as escolhas certas para saber a direção em que nós estamos andando. Quando nós observamos isso, a paciência, ela é um subproduto da obra que Deus está fazendo em nós. E eu quero te mostrar como nós temos que ter zelosos. Queridos, nós temos que ser zelosos com coisas simples. Se nós fôssemos abordar e trabalhar os 9 frutos do Espírito, entenda, alguns de nós já desenvolveu mais um do que o outro. E nós não estamos falando, entenda isso, nós não estamos falando que basta um. Nós devemos buscar esses dons. E aí vamos falar dessa virtude tão poderosa, paciência. Alguns de vocês já estão ansiosos, desesperados, falando, pastor, não vai acabar com isso não, tem aula para dar, tem um estudo para dar, meu Deus do céu, o culto vai até que hora? Você é paciente? Pensa sobre isso. Será que você é paciente? Isso tem a ver com autoanálise. Jesus, na sua infinita sabedoria, quando Ele envia os seus discípulos, Ele traz para nós a essência de como é viver bem, como é ter sanidade mental e como é ter saúde emocional. Porque Ele fala bem assim, vão e façam isso em meu nome. Ele envia pessoas que conviviam com Ele. Quando eles retornam, Ele fala, o que dizem a meu respeito? Ele quer saber qual é o tipo de visão e percepção que o exterior, que os que estavam de fora tinha a respeito dele. Qual era a visão das pessoas que não andavam com ele, que não conviviam com ele, que não tinham intimidade com ele, via? Como ele era visto por esses? Ele falou, os homens estão dizendo o que de mim? Quando vocês vão por aí, qual é a primeira impressão? Quando vocês falam meu nome, eu venho em nome de Jesus. Jesus? Quem é Jesus para as pessoas? E aí ele vai trazer isso para mais perto. Ele vai dizer, e para vocês, quem sou eu? É importante você entender
Jesus estava no intuito de perguntar quem tem um relacionamento com Ele, para saber como Ele era visto por essas pessoas. Ele estava dizendo assim: um relacionamento que é próximo, que é saudável, um relacionamento que é construído, ele deve trazer as evidências do que está no centro desse relacionamento. E por que Pedro foi assertivo? Porque ele trouxe a verdade de que ele se relacionava com Cristo, e ele sabia que não era sobre Cristo, mas sobre a obra que Deus tinha colocado para que ele executasse. E foi isso que foi glorificado. Quando as pessoas se aproximam de você, elas veem que você é um cristão, elas veem que você é crente, elas veem que você é uma pessoa boa, ou elas conseguem ver a obra de Deus manifestada na sua vida. Porque não é sobre fazer igreja, é sobre ser igreja, para que Ele habite em nós e a sua glória se manifeste na vida dos outros. Isso é cristianismo. O próprio Cristo trouxe a evidência de que, uau, você revelou, não foi carne ou sangue que trouxe essa revelação. Isso só pode ser revelado pelo Espírito. E quando nós observamos esse detalhe, você sabe se você é paciente? O que as pessoas que estão do seu lado dizem acerca da sua conduta no que diz respeito à paciência? Porque a nossa vida diária, ela exige e muito dessa virtude. Quantos de nós não somos pacientes com o nosso cônjuge? Quantos de nós não somos pacientes com os nossos filhos? Quantos de nós não somos pacientes com as pessoas que nós conhecemos ou não? Queridos, nós temos uma mentalidade tão deficitária, com foco tanto no problema, que imagina comigo, você mora na cidade, nós estamos em um perímetro urbano, e quando você dirige com o seu veículo, que você foi lá, zelosamente comprou, e você está passeando com ele, trafegando com ele pela cidade, você tem uma capa asfáltica que cobre o trajeto por onde você anda, e se você parar para observar, é muito maior do que 99,99999% do seu trajeto no perímetro urbano, vai estar completamente perfeito. Em uma fração mínima você vai encontrar um buraco. Entenda que no passado não tinha o asfalto, era só o buraco e terra. Pensamos numa estratégia e construímos essa capa asfáltica. E aí você vem como um cristão, como ser humano, como uma pessoa. Praga de buraco, não sei o que de buraco. Para que tem buraco? Não sei o que do buraco. Cair do buraco, xinga o buraco, amaldiçoa o buraco. E você não está sendo aperfeiçoado. A pessoa está na sua frente, o carro dela morre. O aluno está aprendendo na autoescola. Você, para que esses alunos de autoescola vêm tudo aqui para a rua da igreja? Fica agora aqui em Barcelona. Isso é um inferno. Não, queridos, isso não é um inferno. Isso são instrumentos para que você seja aperfeiçoado. Quando nós olhamos para essa verdade, deixa eu só te ajudar a definir isso rapidamente. O apóstolo Paulo, quando ele vai trabalhar sobre esse aspecto, ele diz assim, pensando em como podemos enfrentar essas circunstâncias que aparentemente são impossíveis, né? Que a gente não tem o controle sobre o outro. Você não tem o controle. Sabe por que algumas pessoas desistem na fé? Sabe por que algumas pessoas desistem do outro? É porque elas vão tendo tolerância, paciência, tolerância. E o outro não consegue aprender com isso. Ser paciente não é você ser omisso. Ser paciente não é você ser objeto do outro. Ser paciente é você entender o seu limite humano, exceder indo para a esfera espiritual, e essa vai te voltar para o problema. É completamente o oposto do que você imagina. A gente fala assim, minha paciência tem limite. A minha também. E quando o limite da minha paciência termina, começa agora o governo do Espírito Santo, que vai me levar muito mais além. E quando eu entro no governo do Espírito Santo, dessa paciência, sabe o que ele faz comigo? Ele me traz de volta para o problema, para que isso não me cause dor e eu possa aperfeiçoar o outro. Ter paciência não tem nada a ver com você deixar o outro fazer as coisas de qualquer jeito com você, mas tem a ver com você compreender o universo do outro e ensiná-lo,
Porque virtude, segundo Sócrates, é aquilo que pode ser ensinado, é aquilo que pode ser compartilhado. Consegue entender? Virtude, segundo o apóstolo Paulo, é algo que é oferecido por Deus. Se Deus te deu e você não tinha, por que não compartilhar? Nós não temos paciência de ver o nosso irmão ser aperfeiçoado. Muitos de vocês, assim como eu, estamos no processo de aperfeiçoamento. Deus está nos preparando. Aí você olha para o irmão que ainda não está aperfeiçoado e você não tem paciência, você não quer ter ele com você. Você não tem paciência com o novo convertido, você não tem paciência com aquele que tem muitos anos de cristão, mas que ainda não mudou a sua mentalidade. Queridos, é um processo. Quando nós olhamos para a palavra, o apóstolo Paulo vai dizer assim, em Romanos 12, 10 ao 12, amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros, não sejam vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor, alegrai-vos na esperança e sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Deus quer, deseja e deixou disponível para você as virtudes por meio do fruto do Espírito Santo, para que você seja aperfeiçoado. Eu queria que na manhã desse dia você pensasse, pastor, como é que eu vou conseguir trazer evidências ou trabalhar para que eu tenha condição de viver como sendo uma pessoa paciente? Para mim, a melhor definição de paciência, em cima de tudo que nós estamos falando aqui, ser paciente é suportar o desconforto sem reclamar. Ser paciente é entender o problema, ainda que ele não seja seu, e ter paz no seu espírito. É trabalhar no seu interior para que você possa transicionar o universo externo a partir do que você acredita na palavra de Deus para a sua vida. Estamos sendo aperfeiçoados. Você consegue perceber se você é paciente ou não pelo seu tom de voz, pela forma que você lida com os problemas, pelo tanto que você reclama. Característica de uma pessoa impaciente: 1. Reclamão. 2. Hostilidade. Ela é hostil, você percebe? Ela não tem só uma fala de reclamação, ela tem hostilidade. 3. A falta do saber suportar, aprender a suportar, faz com que ela tenha dificuldade em lidar com o perdão. Porque aquele que te provoca algum sentimento de impaciência, ele carece de graça, de perdão e de misericórdia. Enquanto ele não entende isso, seja você o mais maduro, seja você o transformado por esse fruto. Paciência é sim uma das virtudes do Espírito Santo de Deus. Amém? Foi um prazer falar com você nessa manhã. E eu quero estimular você a pensar sobre isso e sair daqui desenvolvendo esse potencial. Deus nos chamou para vivermos cheios do Espírito Santo. E hoje nós falamos dessa virtude tão poderosa, paciência. Quero te convidar a se colocar de pé.